Olá pessoal, estamos então aqui para mais um domingo informativo e hoje vamos falar sobre lagartos polinizadores. Isso, basta o domingo passado que foi sobre aquela matança, né, promovida pelos leões, né? Então vamos falar de coisas assim mais animadas, né, e belas, flores, né, especialmente polinização. Bom, o que é polinização? Polinização é o que garante a reprodução das plantas. É a transferência do grão de pólen de uma flor para outra. E dessa maneira mantém a variedade genética, né? Nós temos flores de espécies de plantas dioicas que apresentam o sexo separado, né? Então é interessante ter essa troca de gametas. E ocorre dessa forma. Entre os polinizadores temos animais, né? E os principais animais polinizadores são insetos, principalmente abelhas, tá? Mas também temos mariposas, temos borboletas, até moscas, né? E os vertebrados? Aves, como os beija-flores, né? Então, estão entre as principais, né? E temos até polinização feita por algumas espécies de morcegos, né? Outro grupo também interessante. E agora, lagartos, né? Relativamente, são poucas espécies de lagartos que têm registro de serem polinizadores, tá? Dentre os vertebrados, o que você menos espera é uma síndrome de polinização, né, por lagartos. Imagina o nome saurofilia, né? O que é síndrome de polinização? É que algumas plantas coevoluem com seu polinizador, né? E vão ter características que vão atrair mais determinadas espécies para fazer a polinização. Um exemplo, uma planta que tem uma flor que exala um cheiro de carne podre vai atrair provavelmente moscas, né? Vamos falar das abelhas, né? Temos casos de flores que vai lembrar a fêmea de uma espécie de abelha e vai exalar um cheiro parecido com o feromônio da fêmea de uma determinada espécie de abelha. Aí o zangão chega, né, e é atraído por essa flor, vai lá e tenta copular com ela, né, faz um frenesi louco, se suja de pólen e logo já está indo atrás de outra flor, né, e vai acabar assim fazendo a polinização. Temos também, por exemplo, o guia de néctar, né, ou então aquela pétala que forma uma pista de pouso e a abelha chega e posa assim, e aí a antera solta pólen no dorso da abelha, né? Então tem esse tipo de coevolução. Então você não espera alguma coisa assim dentre os lagartos, tá? E a maioria dos registros de lagartos como polinizadores foram feitos em ilhas. O que tem de especial em ilhas? Lá, algumas espécies de lagartos podem ter uma maior densidade populacional, né? Uma maior quantidade de indivíduos e assim ter um menor risco de predação. Isso permite que eles possam explorar, além de artrópodes, né, como item alimentar, também eles podem explorar néctar, pólen e frutos, tá? Essa é uma teoria, né, e precisa ter mais estudo para ver se é algo mais ou menos assim. Como é que diminui o risco de predação? Quanto mais indivíduos presentes, né, é menor chance de um indivíduo ser predado, tá? E também algumas ilhas vão ter bem menos predadores. E no Brasil, temos algum registro? Sim, temos sim, tá? No arquipélago de Fernando de Noronha. Lá tem uma espécie de lagarto da família Mabuide, né? O Trachylepis atlântica, e tem um artigo de Ivan Sazima, Cristina Sazima e Marli Sazima, né? A família Sazima, que publicaram esse artigo na revista Biota Neotrópica em 2005. Eles estudaram esse pequeno lagarto e observaram que ele visita as flores de uma planta conhecida como mulungu, que é Erythrina velutina. E ele vai de árvore e também vai para outra árvore, tá? Sobe e desce até em alturas de 12 metros, né? Isso ocorre principalmente durante o período da seca, quando essa espécie de planta floresce na ilha. Lá já falta água doce para esses lagartos, tá? Durante a seca, o mulungu floresce, tá? Sendo então um recurso para o lagarto em busca de néctar que contém açúcar, né? Então tem um retorno energético e também água, né? Para ele beber e se hidratar. Então isso é uma coisa que acontece lá em Fernando de Noronha e esse lagarto acaba então realizando a polinização dessa espécie de planta, tá? Veja esse vídeo agora que mostra isso daí.
Olha um desses exemplos aí, esse lagarto, que coisa mais linda, né? É o Pheusuma ornata. Ele está presente na Ilha Redonda, né? Estamos aportuguesando o nome, né? Seria Rhode Island, se é que meu inglês está certo, né? Fica lá nas Ilhas Maurícios, né? As Ilhas Maurício, próxima da África, né? Esse lagarto, ele se suja todo de pólen, né? E vive passando de flores para flores e de outras árvores, né? E aí, localizado no dorso da cabeça, esse pólen fica difícil da sua língua alcançar, tá? E o jeito que ele faz é interessante, que ele acaba, quando ele vai visitar outra flor, né? Esse pólen cai diretamente na estigma. Esse daí é praticamente o principal polinizador nessa Ilha Redonda, essa espécie de lagarto aí que é muito bonita, né? E agora, mais recentemente, em Drakensberg, na África do Sul, que é uma grande escarpa, né, um platô que chega a mais de 2.000 metros de altitude, né, já no continente e não numa ilha, só que é uma situação, assim, se pensar, bem semelhante à ilha, né? São adaptações, são plantas adaptadas a estarem num ambiente assim acima de 2.000 metros de altitude. Essa planta que até recebeu o nome de flor oculta ou flor escondida, tá? Que é Guthria capensis. Guthria capensis. Então, seu nome popular, por que flor escondida ou oculta? É porque a sua flor fica bem escondida, tá? E ela vai ter uma coloração verde, e isso acaba protegendo ela assim dos grandes ventos, né? A forma que ela fica assim meio escondida. Aí os pesquisadores quiseram descobrir quem são os polinizadores dessa planta, né, nessa região. Ela tem que ter alguém, né? É uma espécie dioica, então tem os sexos separados, né? Vão produzir flores masculinas e flores femininas, né? Flores com antera, produzindo grão de pólen, e flores com estigma, que vai receber o grão de pólen. E aí, inicialmente, eles pensaram que eram roedores, né? Pequenos roedores, ou musaranhos também, que são pequenos mamíferos que tem na África. E aí, eles se enganaram. E também não eram aves e nem tampouco insetos. E sim, duas espécies de lagartos, que são os principais polinizadores dessa planta. E as características dela, né? Ela produz, assim, bastante néctar, né? Com um grande retorno energético e produz bastante cheiro. Esse cheiro que já era o que desconfiaram que poderia ser roedor, tá? E não, o cheiro é produzido por causa de uma substância química que é chamada de safranal. É uma substância muito amarga e isso provavelmente impede que roedores queiram se alimentar desse néctar, tá? Agora, para esses dois lagartos já não é problema. E essas pequenas cores laranjas bem na base da sua flor, tá? Pode ser um sinal de coevolução com um dos lagartos, que eles são atraídos porque são cores parecidas com o que tem no seu corpo, né? Isso pode ser um incentivo para ele visitar. Então, olha que interessante, né? Poderemos ter, né? Faltam estudos para que seja comprovado, né? Um dos poucos casos de saurofilia, né? Uma síndrome de polinização, uma coevolução entre uma espécie de planta, né? Com um lagarto como seu polinizador, né? Então esse aqui é um exemplo e falta o pessoal notar mais, né? E realizar mais estudos, principalmente em ambientes insulares, né? Nas ilhas, para ver se tem mais casos de lagartos assim realizando polinização, tá? E os caras fizeram vários testes. Fizeram experimentos, tudo, né, tirando os lagartos, assim, e viram que eles são realmente os principais polinizadores. Usaram muitas horas de vídeo, de filmagem, para certificar-se que não tinham roedores, né, visitando essas flores aí. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, então, desse vídeo, tá? E gostando, clique aí para se inscrever, tá? Toque o sininho para ser ativado de novos vídeos. Não esquece de dar um like e compartilhar com seus amigos, tá? Um abraço então e até a próxima.